E hoje em dia tem informação, é o que não falta, né? A gente está aqui gravando isso em 2021, tem informação e tem muito conflito de informação, né? Hoje em dia não vamos nem entrar nesse, nesse mérito aqui hoje, mas, Caio, eu queria saber, né, a questão dessa que as pessoas, hoje em dia, a gente tem essa vida moderna. Todo mundo que está escutando a gente, nos vendo aqui, tem acesso à internet, né? Então, todo mundo que tem acesso à internet, a gente considera que você faz parte dessa vida moderna, né? Tem pessoas aqui na Europa, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoa no Brasil, na Austrália, em todo lugar do mundo escutando. E pode estar pensando, ah, mas Caio, eu vivo nesse mundo moderno, né? Como que eu vou ter uma vida ancestral e eu vivo aqui em Londres? Como que eu posso adaptar isso? Né? O que você está falando de vida ancestral se eu moro em Londres? Não faz sentido, eu não consigo, é impossível de fazer isso, não vai funcionar para mim. Então, como é que a gente começa essa conversa de, ok, vida ancestral, o que que isso significa, mas na prática, como é que eu vou fazer isso com a minha realidade, morando aqui em Londres, morando aqui em Portugal, numa cidade grande, nos Estados Unidos, com tudo isso que envolve hoje em dia viver no mundo moderno junto da internet, né? Ah, beleza. Então, eu vou começar dizendo que o Mark Sisson criou as 10 leis primais, né? Então, qualquer lugar que você esteja, você pode seguir essas 10 leis. Eu vou tentar lembrar a maioria delas. O principal é ficar em meio à natureza o maior tempo possível, o máximo que você conseguir. E é claro que numa vida cotidiana a gente trabalha muito, então nem sempre a gente consegue ficar na natureza. Eu, felizmente, estou aqui na praia agora, trabalhando de home. Então, ontem no feriado, eu fiquei o dia inteiro na praia surfando, assim, foi uma bênção, realmente é um prazer imenso estar em meio à natureza, e é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar e ter qualidade de vida, além de produtividade. Então, eu acho que todo mundo pode adaptar esse estilo de vida ancestral no dia a dia, mas nem sempre vai ser possível o tempo todo. Então, a gente faz o que é possível. Quais são as 10 leis primais? Estar em meio à natureza, seguir a dieta ancestral, que é baseada em alimentos de origem animal, é a alimentação dos caçadores e coletores. Então, tem E bastante para quem carne, quiser saber peixe, mais, né, Caio? frango. Para quem quiser saber mais sobre essa questão da dieta específica, confere o episódio número 6, pessoal, onde a gente entra em muito mais detalhes. E o livro também, obviamente, vai ter muito mais detalhes, mas né, só para a gente, para quem está escutando agora, que quer mais detalhes sobre essa questão da dieta, tem mais conhecimento nesse episódio e no livro. Exato. Então, dieta já foi. É uma dieta baseada em plantas e bichos, sem refinados, sem grãos, sem leguminosas. Então, a gente não precisa falar mais sobre a dieta. Depois, estar em meio à natureza. Evitar coisas venenosas, é claro. Hoje em dia, os venenos são um pouco diferentes dos venenos ancestrais, porque os venenos que eles encontravam eram nas plantas. Então, eles sabiam quais eram as plantas tóxicas, as cobras venenosas, animais venenosos. Então, é basicamente ficar longe de perigo. Isso eu acho que todo mundo consegue fácil. É só ficar longe dos produtos que não são orgânicos, produzidos na monoagricultura, grãos, glifosato, todas essas coisas provenientes da agricultura moderna, todo mundo deve ficar longe dos refinados, do açúcar, então isso é uma das leis primais. Estar em meio à natureza, fazer exercício de baixa intensidade, como uma caminhada longa, porque nossos ancestrais, como vocês sabem, passavam o dia inteiro caminhando por longas horas, eram 3, 4 horas em média por dia, mas eles caminhavam bem devagar mesmo, eles não gastavam energia à toa, eles não queriam desperdiçar energia. Queriam Então é uma queimar caminhada calorias, assim. né? Como muitas pessoas Exato. dizem, eu vou sair para queimar calorias como algo benéfico, né? Como algo ali que eu estou fazendo de propósito mesmo. De jeito nenhum, eles queriam economizar ao máximo. Para que correr? Né? Tem até uma teoria que eles criaram dos caçadores e coletores da África, da persistent hunting. É uma lenda, aliás, que os nossos ancestrais eram corredores, né? Que eles corriam o dia inteiro para caçar animais, mas é tudo uma lenda, porque não tem sentido. Todo mundo que caça nos Estados Unidos, na África, em todos os lugares, sabe que a caça é um processo com muita paciência e muito devagar. Houve alguns momentos aí que as populações primitivas eles se juntavam em volta do animal, por exemplo, a tribo dos Hadza, eles caçavam macacos, eu nem lembro o nome do macaco lá, mas eles juntavam, rodeavam o animal, e nesse momento eles faziam um sprint, eles davam um tiro para ir atrás do animal, mas assim, coisas super curtas e pontuais. Então, uma das leis é fazer o treino intervalado, que é correr muito rápido, mas brevemente, tentando emular esse padrão ancestral de caça. Mas é algo assim que o Mark recomenda fazer uma vez a cada 7 dias, a cada 10 dias, para não se tornar algo crônico. A vantagem do treino intervalado é esse, você vai lá em 10 minutos e mata um treino que é o equivalente a 1 hora de aeróbico, num tempo muito curto,
e gera adaptações fisiológicas bem superiores ao treino aeróbico constante, né? Você não fica tão cansado, passa rápido, você desenvolve a musculatura que o aeróbico não faz e você não sobrecarrega tanto o joelho. Então, uma das leis é correr muito rápido por um período breve, de vez em quando. A outra, como eu falei, é caminhar devagar, porque eles caminhavam 3, 4 horas por dia, mais assim, uns 4 km por hora, nem isso, 3,5, 4 km por hora, então bem lentamente, assim, na selva, totalizando uns 10, 15 km por dia, uma caminhada o equivalente ao que você faria na praia, como eu fiz ontem. Ontem eu surfei o dia inteiro, caminhei na praia, então eu tento emular com o que a gente tem, cada um faz o que pode. Voltando à questão que você falou, quem mora na Inglaterra vai fazer o quê? Sai para andar no parque. Eu sei que Exatamente. o clima não é tão Sim, o é o que clima não é eu tão ia falar. favorável assim, mas dá. Eu ia falar, mas eu aqui, eu aqui em Londres, eu não tenho essa tua praia aí, Caio. O que que eu faço? E isso aí é algo que a gente lida bastante, né? A maioria das pessoas que a gente trabalha hoje em dia estão na Europa ou aqui nos Estados Unidos, vivendo em cidades grandes, né? E aí eles geralmente falam justamente isso. Ah, mas aqui na Inglaterra eu não tenho sol, eu não tenho natureza. A Vá, a gente já morou em Nova York, que é uma cidade super grande. E mesmo em Nova York, existe sim parques, né, que você pode ir lá, o Central Park, ou então uma pracinha. Eu lembro muitas vezes, eu saía para fazer meus trabalhos, enfim, quando, né, anos atrás isso, e sempre tinha lá, às vezes, uma pracinha pequenininha, onde tinha árvores, onde eu conseguia botar o meu pé no chão, eu conseguia me conectar com a natureza do local ali. Era uma natureza não tão legal, de certo, quanto a sua praia, mas era o que eu tinha disponível. E aquilo ali resolvia, me ajudava a se conectar, porque o nosso corpo, pessoal, isso aqui é importante vocês entenderem. O nosso sistema biológico, ele está observando tudo ao nosso redor. Então, essa informação está sempre sendo dada do ambiente. E quando você está num ambiente lá com poluição, com vários prédios, com alguma coisa que não faz sentido em relação à natureza, você está recebendo aquele tipo de informação. Agora, quando você já vai para uma pracinha que seja, seu organismo já entra ali, ele já reconhece, isso vem meio que genético, né? Programado nessa questão ancestral que o Caio está falando. Isso aí já vem de um programa do nosso DNA para quando a gente está no ambiente natural, a gente começa a se sentir bem, digamos assim. Então isso aí na desculpa, se você não tem a praia que o Caio tem, você tem com certeza uma pracinha aí em Londres. Com certeza, é algo automático, assim, muito intuitivo. Todo mundo sabe chegar na praia, mesmo que você fique deitadão lá na cadeira, no guarda-sol, você tá sentindo a maresia, você tá sentindo a brisa, já é uma vibe totalmente diferente. Você sente o prazer tremendo. E juntar todos os elementos da natureza é mais interessante ainda. O mar não tem nada igual. Você entra no mar, você sai com uma sensação muito diferente da que você encontra na areia. Então, assim, use e abuse da natureza onde você estiver, de todos os elementos da natureza. A gente pode falar mais adiante sobre a questão da termogênese, que é algo muito fácil de fazer, se esteja na cidade ou não. Mas, a princípio, eu procuro uma praça, até quem mora em São Paulo, né? Eu também sou privilegiado, que eu tenho uma floresta lá no meu condomínio, lá em São Paulo. Então, toda hora eu desço lá e dou uma caminhada. Demora, assim, tem 20 andares para descer, então não é a mesma coisa que morar numa casa, na praia, mas eu consigo descer umas 2 vezes na semana para andar no mato, e no final de semana eu vou para Ibirapuera, vou para o Parque Vila Lobos, enfim, cada final de semana eu escolho um, ou eu vou para a praia mesmo. Quem puder sempre se vira aí do jeito que dá. Claro, se você mora longe da praia, não dá para ir para a praia no final de semana, mas eu tenho certeza que dá para você ir, de repente, para uma represa. Até onde eu moro tem uma represa do Guarapiranga, lá fica 25 minutos da minha casa. Eu não costumo ir, mas se eu quisesse, eu podia ir para a represa. Dá para fazer caiaque lá, dá para até andar de jet ski, eu acho. Então, até em Sim. São Paulo você encontra. Não, eu acho que o que você está falando é importante. Quem procura acha, quem quer dá um jeito. A gente tem uma cliente nesse momento que mora, né, coincidentemente em Londres e ela dá um jeito de se conectar com a natureza. Ela viaja, às vezes, uma vez na semana, cerca de 3 horas para ir lá para uma fazendinha específica. Isso aí eu fiquei sabendo agora recentemente, ela falou, postou no nosso grupo de suporte, que ela viaja, vai lá para uma fazendinha onde eles têm tudo orgânico, tudo direto da fonte, digamos assim, e ela já aproveita para se conectar lá porque tem, né, um espaço mais aberto. Então, uma vez na semana, você já fazendo isso, já é algo aí super benéfico, né? Não é que você precisa fazer isso todo santo dia, mas quanto mais melhor, como a gente estava falando, e às vezes ter momentos estratégicos da semana para simplesmente te desconectar, se conectar com a natureza em si. E falando em tecnologia, eu acho que a gente pode aproveitar o gancho, né? A gente já está aqui conversando há 20 minutos para falar um pouquinho mais especificamente dessa questão da tecnologia hoje em dia, que é a realidade
de todo mundo aqui, Caio. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um modem, um roteador lá dentro de casa, usa o celular, todo mundo faz parte hoje da nossa vida, né? E a gente tem, né, a gente hoje em dia, a gente diria que muito do nosso trabalho que a gente faz aqui no PEC é voltado para isso, porque a gente fala que água, luz e magnetismo vêm antes de qualquer coisa. Então, o magnetismo é justamente isso, essa questão da tecnologia, tanto do ponto de vista natural, que simplesmente é o que o Caio estava falando, de conectar-se com o planeta, botando o pé no chão, ou estando, né, na água do mar, isso aí já é o magnetismo natural, e tem a questão do magnetismo artificial, dos campos eletromagnéticos artificiais, non-native EMFs, que a gente fala em inglês. Então, Caio, acho que é um bom gancho para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Vai, quer falar alguma coisa aqui, vai? Eu quero só unir as duas coisas, né? Que me veio agora na cabeça. O Caio estava falando de dieta, né? E ainda tem muito essa concepção. Você experienciou e você viu por si, experienciou vegetarianismo, veganismo, né? E uma coisa que une essas duas coisas, só para dar um exemplo e para trazer a consciência das pessoas, hoje a Índia é um dos países mais doentes do planeta. Eles permanecem, na maioria deles, vegetarianos. E aí, o que aconteceu? Com toda a tecnologia, esse vegetarianismo simplesmente não é sustentável aqui no século XXI. Simples assim, né? Se vegetarianismo só resolvesse hoje, a Índia não estava doente. Então, eu só quero que vocês levantem essa bola e entendam isso. É um exemplo simples e é só olhar por aí, né? Não é só essa questão de dieta. É claro que é importante a gente ter uma dieta, como o Caio falou, que respeite a nossa biologia, a nossa origem, né? E isso a gente tem estudos que comprovam que a raça humana nunca teve uma dieta somente baseada em plantas, né? Isso nunca existiu em milhares, centenas de milhares de anos. Então, isso é importante? Mas até países que tinham um histórico de poder até ser bem-sucedidos em dietas como uma vegetariana, hoje essa realidade simplesmente não existe. Então, só unindo os dois pontos e a tecnologia, com certeza, contribuiu para isso, né? Para essa realidade. Legal. Então, vamos falar sobre todos os problemas da tecnologia, tudo. Eu só queria dar uma pincelada nessa questão, nesse ponto da dieta vegetariana, porque realmente é uma dieta que não tem precedentes históricos, é uma dieta moderna, que é decorrente da pobreza. Uma pobreza que é diferente da pobreza dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais não eram pobres, eles eram ricos porque eles comiam carne. Então, proteína de alta qualidade, gordura de alta qualidade. O padrão histórico que o Corden determinou de 229 populações primitivas ao redor do globo, ele estudou, né, o que eles comiam. Era 19 a 35% das calorias na forma de proteína. Então, raramente tinha uma população que consumia menos que isso, né? Se pegar as populações mais vegetarianas, que são os que estavam lá da Polinésia Francesa, Pucapucã, Tocaleolã, eles tinham muitas frutas, muito coco, isso permitia que eles caçassem menos, né? Mas ainda assim eles comiam peixe todos os dias, então tinha bastante peixe e um coco para complementar. Agora, você viver só de queijo, né? Você tem uma vaca lá, só de laticínio, você tem que ter bastante vacas, tem que ter bastante laticínio, porque até que tem umas populações pastoriais na África, como os Maasai, os Dinka, que eles comem só laticínio e o sangue dos animais que eles vão tirando um pouco toda semana sem sofrer muito, porque eles são pastoriais. E essas populações são saudáveis, mas eles consomem muito laticínios, eles já vêm adaptando a esse Então, consumo, na já são África, adaptados. Exato. estão no ambiente deles naturais, né? Que não é Exato. mais a realidade das pessoas aqui. Já estão há 8 mil anos assim. Para você ver a persistência de, como é que se fala, intolerância à lactose deles, 95% da população tem o gene que produz a enzima lactase para digerir a lactose. Hoje em dia, não. Na população moderna, 60% a 70% do brasileiro tem intolerância à lactose. Então, você não pode viver de laticínio. Ninguém consegue, é enjoativo. Você não pode viver só de ovo. E qual é o sentido? Não faz sentido nenhum. E muito menos viver só de vegetal. Então, realmente, é uma dieta que é uma coisa muito estranha, que não consumiriam nunca e leva a deficiências nutricionais e vários problemas de saúde. Mas sobre a questão da mídia, do confinamento, da tecnologia, né, você estava falando, não da mídia. A tecnologia realmente pode ser um aliado ou pode ser um inimigo. A questão é que cada vez mais da tecnologia vem nos dominando ao invés de nós dominarmos a tecnologia.
É muito difícil brincar com a tecnologia da mesma forma que é difícil brincar com drogas. Eu vejo a tecnologia como um carboidrato refinado, como um sorvete, como uma droga mesmo. É muito difícil você se controlar. Eu acho que todo mundo já passou por isso de perder um pouco o controle nas mídias sociais, ou mesmo no trabalho, viver no mundo virtual e desassociar do mundo físico mesmo. Então, uma coisa que eu tento fazer cada vez mais é emular esse padrão ancestral e ficar longe do celular, do computador, o máximo possível. É claro que depende do que você está fazendo. Eu escrevo. Eu estou escrevendo meu 4º livro agora. Meu 3º livro tá para sair em março, sobre dieta cetogênica. Então, eu sento no computador todo dia para escrever de manhã. Eu posto vídeos no YouTube, eu faço essas coisas. Mas eu não vivo preso no computador, né? Eu acho que o contato humano é muito importante. E se você usar a tecnologia para o contato humano, é uma coisa boa. Agora, se você usar a tecnologia para ficar vendo fotinho, para ficar vendo panfletagem no Instagram, que é isso que é o Instagram, é panfletagem. Você vai ficar lá. Uma coisa é você assistir um podcast, algo que está te enriquecendo na sua vida, que você está focado o tempo todo, que você está no estado de fluxo, está adquirindo conhecimento, você está realmente aproveitando o seu tempo. Outra coisa é você assistir, deitar na TV, assistir Globo, ficar vendo comercial e um monte de porcaria sem pensar, sem saber o que está acontecendo, sem ter controle nenhum, ou você ficar lá no Instagram passando por horas e horas e vai sendo levado pelo vento, né? Então é uma coisa muito deletéria que realmente faz mal para a saúde. Isso não é o que eu acho, é o que os estudos mostram mesmo. Os estudos mostram que 1 hora de eletrônicos por dia já começa a ser prejudicial, mas é dose dependente, que você ficar 2 horas, as pessoas são mais lesadas pela tecnologia, 3 horas mais ainda, e vai diminuindo a qualidade de vida, vai piorando a vida da pessoa. Então tem que ter um controle e achar a dose certa.